semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribos Podcast. É um prazer imenso estar com vocês. Aqui Dedé, seu anfitrião que não fala muito, mas que aprecia cada bate-papo. E é um prazer imenso estar em sua companhia. Contamos com a sua audiência, com a sua participação. E peço que você curta, que você se inscreva e que você também compartilhe nossos conteúdos, tá certo? E desde já, estamos aqui fazendo um pedido a você, um pedido bastante especial, né? A gente quer alcançar aí a meta dos 50 mil inscritos. E a gente conta com você porque você é a peça fundamental para o sucesso do nosso canal. Só lembrando que aqui no nosso canal tem um apoio total de O Lúpulo, cervejas artesanais. O Lúpulo está no Lago a partir de quarta, né, das 19. E hoje, na quinta, vai estar no Lago normal, mas amanhã, tá certo? Ele vai estar lá na Cidade Nova, em frente à Ana Gráfica. E a gente hoje vamos debater aqui um assunto que com certeza você deve estar imaginando, né? Em relação a esse calor imenso que está afetando não só o mundo, como o Brasil, a nossa cidade principalmente, a nossa região norte aqui, né? As pessoas costumam falar que para cá, para nossa cidade, Parauapebas, para cada bairro tem um sol. Imagina a quantidade de ventilador que tem em casa, hein? É ventilador para a pessoa, ventilador para o gato, ventilador para o cachorro, enfim, porque ninguém está conseguindo pagar a conta ligando ar-condicionado, tá certo? E eu estava assistindo um dia desse um filme interessante, ele se chama Presságio. Esse filme ele saiu em 2009, né? Ele foi estrelado por Nicolas Cage. Ele é um filme bacana, é um filme de ficção científica, suspense e drama. Lá fala que os números revelam como que eu posso falar, um enigma cósmico, mas de certa forma bastante assustador. O Nicolas Cage, ele interpreta um professor de astrofísica que descobre uma sequência de números que prevê eventos catastróficos. E a pergunta que fica, até que ponto o futuro pode ser predestinado? É uma pergunta bastante interessante, né? Se você tem uma resposta para isso, deixa aí nos comentários, tá certo? Bom, pessoal, ao longo do filme somos levados a questionar o determinismo e o livre-arbítrio. Esses números parecem ser mais do que meras coincidências, indicando uma ordem oculta no caos aparente. A trama nos faz refletir sobre a complexidade do destino e se ainda temos espaço para escolhas que podem alterar o curso dos eventos, o curso da humanidade, né? Mas você deve estar se perguntando, o que esses números estão relacionados ao Sol? E o que esse filme tem a ver com o Sol, com todo esse calorzão, né? Enfim, o que o Sol tem a ver com prever desastres na Terra? Outra pergunta bastante interessante. E o bacana, porque essa é a parte bastante intrigante. Os números descobertos no filme pelo personagem de Nicolas Cage não apenas prevêem desastres naturais na Terra, mas também estão ligados a eventos cósmicos, especialmente as ejeções de massa coronal. Geralmente esse nome ele vem da sigla EM6, tá certo? Que são provenientes do Sol. É isso que dá um toque bastante apocalíptico à trama, ao filme, mas também não deixa de ser assustador, né? Mas o que essas ejeções de massa coronal têm a ver? Isso é algo real ou apenas faz parte da ficção científica? Pessoal, as EM6 são eventos solares reais. Elas acontecem durante atividades solares intensas, liberando enormes quantidades de matéria solar e radiação para o espaço. Nesse filme, elas são retratadas como eventos catastróficos que ameaçam a vida na Terra, mas na realidade elas podem impactar nossa tecnologia, como a rede elétrica, sistema de navegação por satélite, a internet, né? E será que essas ejeções de massa coronal podem realmente atrapalhar a nossa vida cotidiana, o nosso mundo real? A resposta é sim, pessoal. No mundo real, as EM6 podem causar estragos sem precedentes. Elas interferem em rede elétrica, sistema de navegação e até mesmo fornecem auroras em latitudes mais baixas do que o normal. Porém, é bastante importante lembrar que o filme utiliza esses conceitos, né?
científicos de maneira especulativa, para criar uma narrativa ficcional e dramática. Tem uma parte lá que é bastante interessante, que tem um avião que ele cai, né? E o que o filme quer dizer é que não só ele atinge a parte elétrica, a parte de sistema, mas também a parte dos componentes, né? De carros, de aviões, entendeu? E isso faz com que o avião caia. Eu vou colocar para vocês aqui uma animaçãozinha básica para você ver mais ou menos como é essa MC, né? Tá certo? A MC, que é aquilo que eu disse antes, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. São ejeções de massa coronal, né? Deu um branco aqui, mas eu consegui lembrar, tá certo? Vou deixar uma animaçãozinha para você dar uma olhada e ver como funciona mais ou menos, para ter mais ou menos uma base, né? Então é isso, pessoal. Vocês devem uma olhada aí de como funciona mais ou menos essa ejeção, né, de massa coronal aí que o Sol pode emitir. Esse filme é só para dar um contexto para uma... teve uma entrevista, né, de um renomado cientista, né, dos Estados Unidos, o professor Peter Beck, ele que é da Universidade George Mason. Ele lançou um alerta bastante bombástico, né, bastante assustador também, sobre uma iminente tempestade solar que poderia abalar a infraestrutura tecnológica do mundo todo. E esse não é um simples palpite profético, né, dizendo ele. Ele que é um especialista em sistemas de alerta solar com base de dados e estudos. Vamos ter uma bagagem bastante elevada no ramo, né? É um cara que entende bastante do assunto. Ele diz que a internet, que cresceu em uma era solar relativamente calma, agora enfrenta um desafio inédito. Beck destaca que estamos testemunhando uma convergência entre o aumento da atividade solar e nossa crescente dependência da internet. Justo quando a sociedade se torna mais conectada, o Sol decide intensificar suas atividades. Hoje a internet ela é usada em tudo. Ela é usada em hospitais, é usada em empresas, é usada em grandes indústrias, né? Nos bancos, entendeu? Digamos que praticamente tudo hoje depende da internet. Você já conseguiu imaginar aí passar um mês, 2 meses, uma semana, ou apenas poucos dias sem internet? Seria algo bastante assustador, né? Já que a gente depende praticamente 100% da internet para fazer tudo hoje. Até quando você vai no supermercado para poder comprar, você precisa sacar o dinheiro antes, né? Então seria algo bastante assustador, né? Essa previsão. A relevância da internet não pode ser subestimada, né? Como discutimos em outros episódios. Como sobre os cabos submarinos, que revelam como 99% da internet global funciona. Além das palavras científicas, o Centro de Previsão de Clima Espacial, que é o NOAA, né, alerta que uma tempestade solar que pode ocorrer antes do esperado, possivelmente no próximo ano, no ano de 2024. Caso essa onda solar atinja a Terra em 2024, as autoridades terão apenas de 18 a 24 horas para poder nos alertar, antes que essas partículas solares emitam um obstáculo no campo magnético do planeta, da Terra. A última vez que uma tempestade solar semelhante ocorreu foi em 1859, que foi conhecida como o evento Carrington. Isso, evento Carrington. Na tempestade, a internet ainda não existia, mas era uma época cheia de estragos, tá certo? Aliás, foi uma época que teve bastante estrago no sistema de quase que não sai, né? No sistema de telégrafos, que é bastante usado na época, né? E as falhas nesse sistema de telégrafos eletrocutava
operadores devido a variações magnéticas intensas. Isso quer dizer que quem estava operando aquele sistema naquele momento, entendeu? Por causa dessas ondas que teve solares aí, acabava dando um tipo de curto no equipamento. E as pessoas que estavam operando o equipamento, o telégrafo na época, acabavam levando um possível choque, né? É algo que na época foi bastante assustador, né? E imagina isso hoje. Hoje não, em 2024, né? Como seria bastante assustador a gente ficar sem internet. Porque, como disse antes, ela está presente em praticamente tudo hoje. Seria algo bastante assustador, né? E a gente vê que... Beber um copo com água, um gole d'água aqui antes aqui. A gente já pode perceber que o calor está bastante eminente, né? Como disse no começo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? A gente vê queimadas aí acontecendo aí o tempo todo por causa desse calor que está bastante forte. Aqui na nossa região, o calor é tão forte que praticamente tudo está seco, né? Você dá uma volta aí na cidade, você dá uma volta na região, vai ver toda aquela vegetação seca, 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 seca mesmo. Deu algumas chuvas aí, alguns dias atrás, mas não foi o suficiente, né? Tem aquela seca tremenda que está acontecendo lá no Amazonas, onde os rios estão praticamente secos, né? E outra coisa que ocasiona muito em relação a esse calor são as pessoas que colocam fogo, né, nesses terrenos baldios, e essa fumaça, essas cinzas acabam prejudicando principalmente as pessoas mais idosas, as crianças, né? Os nossos animais, né? Que não sabem o que fazer. Imagina você vai colocar fogo nesses terrenos baldios aí que não tem ninguém, mas infelizmente lá no meio desses matos lá tem algum filhote de gato ou de cachorro dormindo, né? Seria bastante trágico, né? Isso acontecer. Mas infelizmente acontece. Você dá uma volta na cidade, você vê em vários estados aí, né? Pessoas colocando fogo em terrenos baldios, né? Nessas áreas que estão bastante secas. E isso, além de ter essa preocupação em relacionada à saúde, né? Também tem a preocupação relacionada a esses incêndios. Se aproximar, né, de casas que estejam próximas a esses locais e fazendo com que esse incêndio se propague em residências, né, que seria bastante ruim, bastante assustador, né? Então, nesse momento de calor, vamos nos hidratar bem, né? Beber bastante água e evitar essas queimadas, porque se não for controlada, né, só vai trazer malefícios para todo mundo. E é isso, pessoal. A gente ficou bastante interessado nesse estudo aí do professor Peter, né? A gente falou um pouco sobre o filme Presságio, né? Que apesar de ser uma ficção científica, mas lá o enredo ele é bastante focado em falar sobre o calor, né? E as possíveis falhas que podem ocasionar aqui na Terra em relação à massa coronal que pode ser ejetada do Sol. Então vamos torcer para que 2024, se caso ocorra realmente essa previsão do professor Peter, que seja, sei lá, por algumas horas, né, dias, e não passe ser meses, que seria bastante ruim, né? Porque isso afetaria muita coisa aqui na Terra. Imagina os hospitais, imagina as grandes indústrias, entendeu? Imagina você sem poder ter contato com ninguém. Imagina você ir num banco tentar sacar o seu pagamento e não conseguir porque o sistema está fora de ar, porque não tem internet, né? É bastante preocupante. Então vamos ficar aqui na torcida para que 2024 seja um ano melhor, né? A gente precisa que seja um ano melhor, que se realmente acontecer essa previsão e que seja só por algumas horas ou, sei lá, um dia. Que com certeza um dia sem internet não vai deixar ninguém muito preocupado, não, né? Um dia passa rápido. E a gente agradece a você que esteve até esse momento aqui comigo,
ouvindo um pouco aí do filme Presságio e também um pouco sobre a previsão do professor Peter Becker, né? Peter Beck. E se você quer ficar mais por dentro sobre esse assunto que o professor Peter falou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Um link falando mais sobre esse assunto mais aprofundado, tá certo? Aí você vai lá, dá uma olhada e você tira suas conclusões, tá certo? Então é isso. Um abração para você e muito obrigado. E a gente conta com a sua inscrição porque a gente tem essa meta de alcançar aí os 50 mil inscritos e vai ser bastante gratificante aqui para o nosso canal. Então, pessoal, um abração e até mais um episódio aqui do Tribus Podcast.